Olá, eu sou o Ricardo, sejam bem-vindos à Esquina Criativa, o novo podcast do Imediato centrado na cultura da região. Comigo tenho a Vitória Alves, é professora do ensino básico e lançou recentemente um livro direcionado a crianças intitulado O mistério O da meia. Mistério da Meia Desaparecida, É não é? verdade. Então a meia desapareceu, podes explicar como é que tudo isto surgiu? Olha, isto foi tudo um acaso. A ideia do livro em si aconteceu por uma situação que eu acho que acontece com quase todas as pessoas do universo, que lavam roupa na máquina. Pronto, na altura eu já estava a viver sozinha e coloquei a roupa na máquina e reparava que havia sempre o mesmo problema, que era, nós metíamos a roupa para lavar e quando retirávamos a roupa havia sempre uma meia que desaparecia. Ficava sempre perdida algures naqueles buracos negros que existem nas máquinas de lavar e que nós nunca mais conseguimos encontrar a meia. E durante muito tempo tive uma meia que estava perdida em cima do parapeito da janela da lavandaria. E pensei, isto era mesmo muito engraçado escrever sobre isto, onde é que esta meia foi parar? Pronto, e na altura escrevi essa história que é o mistério da meia desaparecida, em que, que uma das meias, que é a meia amarelada, que é a personagem principal, vai à procura, vai numa aventura à procura da meia, que é o seu par e que desapareceu. Pronto, na altura quando participei, este livro foi vencedor de um concurso literário o ano passado, em novembro, que é o concurso lusófono da Trofa, que é o prémio em honra de Matilde Rosa Araújo. É um dos mais aclamados prémios de literatura infantil em Portugal e em países de língua oficial portuguesa. E na altura venceu e por isso é que conseguimos, ou seja, editar o livro, porque faz parte do concurso premiar a pessoa que vence e publicar o livro com a editora que apoia este concurso. Pronto, e a ideia foi essa, foi uma coisa banal, uma coisa que acontece no dia a dia. E escrevi a história a partir daquela situação que eu acho que acontece com toda a gente. E pronto, e ficou uma história engraçada, porque também é uma história apoiada em aliterações e assonâncias, em que a palavra meia aparece durante toda a história com diferentes contextos, com diferentes significados. Isso também é o que cria a parte gira da história, é este jogo com a palavra meia ao longo do conto. Tem que o ler, que é muito giro. Que querem um lugar no panorama nacional da escrita, só temos esta possibilidade, que é participar em concursos literários e vencer. É a forma mais fácil de nós conseguirmos fazer parte ou entrar dentro da rede editorial e ter editoras que apoiem os novos escritores. Pronto, neste caso, na altura, quando me comecei a aventurar no mundo da escrita, eu até tinha falado com alguns professores da faculdade e eles disseram que era a forma mais fácil de conseguir chegar a quem nos publica. Seria participar nestes concursos porque eles dão muito crédito a este tipo de prémios. Infelizmente, em Portugal, infelizmente e felizmente, existem muitos concursos, mas muito poucos direcionados para a literatura infantil. Para a literatura infantil são 4 ou 5, sendo que estamos a falar da infantil e juvenil, portanto estamos a falar de concursos que são direcionados para faixas etárias diferentes, enquanto que para a escrita para adultos existem imensos concursos deste panorama, desta temática. E acho que provavelmente seria uma boa forma de conseguir criar ou apoiar novos escritores, principalmente escritores portugueses que têm muito valor, mas que não conseguem entrar na rede editorial porque não têm oportunidades. À partida, claro, as editoras apoiam nos escritores que já têm uma carreira consolidada, porque também é uma mais-valia, não é? Uma forma mais fácil de conseguir chegar ao público. E reparo também, em Portugal, infelizmente, se nós repararmos, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, a maior parte das obras que lá estão ou pertencem ou são de escritores que já têm uma carreira muito, muito sólida em Portugal, ou então, que eu acho que é a parte pior, que são histórias que são traduzidas, são contos estrangeiros que são traduzidos para português. E isso também acaba por influenciar um bocadinho o público que lê, em não ler o que é de portugueses, mas ler o que é de escritores estrangeiros. Acho que este tipo de concursos são muito importantes
mas ainda existe muito poucos. Ok. Portanto, é muito difícil para os escritores conseguirem chegar, Conseguirem se ingrar, não é? conseguirem se ingrar. Não é que seja impossível, mas é um trabalho muito, muito árduo, porque as editoras preferem apoiar em quem já tem carreira ou então em quem já tem em obras estrangeiras traduzidas. Ok. Mas é um sonho teu fazer da escrita uma forma de vida, quem sabe, no futuro? Não, é assim, eu gosto muito de escrever e queria muito. Um dos meus sonhos era conseguir ter um livro no Plano Nacional de Leitura. Mas não queria fazer disto carreira, seria mais um hobby, um passatempo paralelo à minha vida profissional, até porque em Portugal é muito difícil viver da escrita. Não há assim tantos leitores para conseguir suportar financeiramente uma carreira. Mas acho que eu gosto disto como um escape, não como fazer disto como uma carreira sólida. Pronto, mas acho que é muito difícil em Portugal. Eu conheço vários escritores, alguns deles até foram meus professores, e que já têm uma carreira consolidada no mundo da escrita e não conseguem viver da escrita, têm que ter outro trabalho paralelo, porque em Portugal é impossível. E porquê escrever para crianças? É assim, eu sou uma criança em ponto grande, não é? E acho que é mais por aí. Primeiro porque como a minha formação, neste caso na faculdade, tirei um curso direcionado para o ensino de idades mais tenras, nós acabamos mergulhados neste mundo infantil durante muito tempo e isso também acaba por nos motivar a criar para aquelas crianças. E para além de que, para mim, eu acho que é muito mais fácil a conseguir chegar às crianças e dizer aquilo que queremos dizer de uma forma aparentemente mais simples, sem ter que usar palavras muito elaboradas, porque eles percebem a mensagem. Nós não precisamos de usar palavras, neste caso, neste livro, este tema é muito focado, que é o caso do preconceito e da discriminação em relação à cor. E eu reparei que é muito mais fácil para nós, escritores, chegarmos às crianças, porque nós não precisamos de usar palavras com significados Não pesados. precisas muito floreados. Porque eles entendem a mensagem de uma forma muito simples. E eu acho que é isso que também me motiva a escrever para crianças, é poder dizer as coisas, transmitir-lhes valores sociais e éticos de uma forma aparentemente mais simples. Mas a mensagem chega lá na mesma. Por isso é que eu acho que é mais desafiador. E é mais interessante para mim, pelo menos. E enquanto escritora e também enquanto professora, não é? Sentes que as crianças, o hábito de leitura nas crianças está enraizado, cada vez a diminuir, não é? Sendo que elas praticamente nascem com o telemóvel nas mãos. Pelo menos eu falo por aquilo que vejo, não é? Sim, e sabes uma coisa engraçada? Eu vou-te tratar por tu, acho que não. Sim, claro. Sabes o que é que eu acho que é engraçado? Ali na minha geração, eu acho que se perdeu um bocadinho, porque foi o explodir da tecnologia e nós acabamos por perder um bocadinho esse contacto com os livros. Apesar de que eu agora, que já não é a minha geração, a geração dos mais novos, já é... Eu começo a perceber que as crianças já começam a interessar-se mais pelos livros porque também começam a ficar um bocadinho fartos da tecnologia. Eu acho que na nossa geração nós fomos totalmente bombardeados com novos aparelhos, com novas plataformas, tudo era novo e fez-nos desligar um bocadinho da literatura. Apesar de que eu acho que agora continuam embrenhados nos meios tecnológicos, mas a literatura parece-me que está em crescimento. Eu, pelo menos, é esse o feedback que tenho, porque eu estive muito tempo sem dar aulas e agora que voltei a dar aulas percebi que as crianças leem mais do que o que liam quando eu comecei a trabalhar na área. Isso é bom. Isso é bom. É bom, mas ainda acho que não é o suficiente. As crianças não têm... não são incentivadas, não são estimuladas. Mas achas que os pais têm também um papel muito importante nisso, certo? Deveriam ter esta obrigatoriedade, porque crianças que leem são crianças mais criativas, são crianças que pensam sobre os assuntos, são crianças que criam a sua própria ideia, ou seja, conseguem pensar sobre um determinado assunto e criar ou formular uma ideia, um pensamento sobre aquilo. E eu noto muito isso, as crianças que não têm contacto com a literatura são mais fechadas, são mais... não é limitadas, não são tão
estimuladas a pensar sobre as coisas. E eu acho que isso é o que está a faltar, é criarmos crianças mais criativas, mais pensantes, mais estimuladas para isso. E a literatura ajuda muito a pensarmos sobre os assuntos que nos rodeiam. E pronto, falta esse estímulo. Por muito culpa do que se passa em casa. Os pais não estimulam muito as crianças a ler. É mais fácil dar-lhes um telemóvel e elas estão mais entretidas durante mais tempo. Acaba por ser um trabalho mais fácil. Não estou a dizer com isto que os pais façam de propósito, mas também são pais que não foram estimulados a ler. Exatamente. Portanto, se são pais que não gostam de ler, também não vou estimular os filhos a ler, não é? Claro. No meu caso, eu sempre fui muito estimulada porque a minha mãe é obcecada a ler milhares de livros por ano. E também na escola eu senti que tive sorte em ter professores que se preocuparam em motivar-me, a estimular-me a escrever mais, a tentar compor os meus próprios textos e a melhorar a minha escrita. E também tive sorte no meu percurso escolar ter pessoas que me estimularam e que me procuraram embrenhar neste mundo. E sei que há crianças que não têm essa sorte, que nunca foram estimuladas e também não percebem a magia que existe dentro de um livro porque também nunca os leram, porque nem sequer são envolvidas nesse mundo. E numa altura como estas, em que pronto, o mundo está como está, para as crianças deve ser ainda mais complicado compreender tudo o que se passa à volta. Achas que a literatura também é uma forma de, nestes períodos de confinamento, com medidas mais restritivas, delas se refugiarem noutro mundo e se calhar conseguirem coexistir melhor com esta realidade da pandemia? Sem dúvida, sem dúvida. Existem milhares de livros com diferentes temáticas e acho que as crianças estarem envolvidas com a literatura, com os livros, com as palavras, primeiro fazem-nas perceber melhor o que se passa, porque uma criança que não lê é uma criança que não sabe interpretar uma determinada situação. E isso nota-se muito, porque elas são bombardeadas com notícias que muitas vezes umas são verdadeiras, outras não são, e elas também não conseguem abstrair-se um bocadinho daquilo que é verdade e o que não é. E se nós somos pessoas que leem, pessoas que conseguem interpretar um texto de forma correta, conseguimos perceber aquilo que faz sentido e o que não faz. E as crianças que não leem acabam por ter que engolir tudo, ou seja, bebem toda a informação que existe e alguma delas não é a mais correta. Neste caso, na situação da pandemia, acho que até seriam, principalmente na altura da quarentena, os pais poderiam ter estimulado muito mais os filhos a ler, a interpretar e a perceber, mesmo que fosse do vírus, da situação pandémica que se vive, para tentar que eles criassem a sua própria ideia sobre o assunto, não serem envolvidos naquilo que lhes é dado para interpretar, mas eles próprios pensarem por si. Isso também acho que seria importante. E aí, a partir de hoje e para sempre, os pais têm que tentar estimular mais as crianças para a leitura. Eu acho que é extremamente importante. Ok. Agora voltando um pouco a ti e aos teus projetos, não é? Já tens outro livro no forno, não é? Este está praticamente a sair. Já tens outro pronto? Eu já tenho alguns contos que continuo a participar com eles em concursos literários para ver se eles são publicados pelas editoras e já tenho 2 escritos, mas não os publiquei porque queria que este como foi... e eu reparei que na altura, quando participei e ganhei este, eu não estava a contar. Sinceramente, eu participei, claro, para ganhar, mas não estava a contar que fosse o vencedor e na altura até estava a pensar em editar primeiro um livro que escrevi que se chama A 30 Mil Pés, mas deixei um bocadinho na gaveta para que este saísse primeiro, só que este nunca mais saía e então ficaram os 2 na gaveta. Mas pronto, já tenho outros contos escritos e já tenho 2 livros para a juventude também escritos, mas ainda não editei nenhum, este será o primeiro. Pronto, Vitória, muito obrigado por estares aqui connosco neste primeiro episódio da Esquina Criativa e pronto, fiquem atentos porque para a semana estamos de volta.